Chegou o primeiro combo de aquisições de 2024. A partir de agora, em mais um episódio da série Altos Plays de Garimpo. Para quem está chegando agora aqui no canal, essa série Altos Plays de Garimpo é onde eu trago em primeira mão as aquisições mais recentes, ou seja, as pérolas que entraram aqui na discoteca do Altos Plays nos últimos meses, dias, semanas, enfim. E aqui nesse episódio eu vou trazer então as primeiras pérolas garimpadas nos primeiros meses desse ano de 2024. Chegamos ao 8º episódio dessa série que você pode encontrar completinha numa playlist especial com todos os episódios aqui no histórico do Altos Plays. E vamos lá, não é qualquer achado nessa primeira largada de 2024, foram altas pérolas que eu garimpei e trago então em primeira mão para vocês aqui. Não tem nenhuma ordem específica, é na medida dos que eu fui colocando por aqui mesmo, na ordem aleatória, mas digo para vocês, tem muita coisa legal e muita coisa com muita história, inclusive nos primeiros que eu já vou trazer aqui, digo primeiros porque eu vou trazer já na largada 2 álbuns de uma mesma artista que tem uma história incrível para contar para vocês, caso, é claro, vocês não conheçam ainda. Então eu já vou mostrar os 2 discos para entrar logo em alguns detalhes muito curiosos da trajetória dela. A Alberta Hunter, aqui no álbum The Glory of Alberta Hunter, de 1982, prensagem brasileira, que sai no mesmo ano. Deixa eu já mostrando também a contracapa. Eu já vou mostrar os 2 discos para vocês com mais detalhes aqui. Então esse é o primeiro, de 82, The Glory of Alberta Hunter. Como eu disse, saiu aqui no Brasil e saiu no mesmo ano que lá fora. Deixa eu mostrar também o play aqui para vocês, aqui ó, com o label da CBS ou da CBS Discos, numa série especial que saiu também aqui no Brasil, com cantores de jazz e blues e tal. Então tá aqui, este é o primeiro que eu mostro para vocês, aqui então, da Alberta Hunter, de 1982. Na sequência também já trago aqui o outro álbum dela, aqui já de 1983, o álbum Look for the Silver Lining, de 1983, com essa capa, essa foto linda dessa mulher incrível. Aqui na contracapa, aqui ela está acompanhada do John Hammond, né, um grande garimpeiro da música norte-americana e produtor musical, que foi quem produziu esse disco, não só esse disco, como este outro aqui também foi produzido por ele, ambos saem originalmente pela Columbia. Deixa eu mostrar o label desse aqui, que é parecido, só um pouquinho mais claro, mas que também então sai pela Discos CBS ou CBS Records aqui no Brasil, né? Então tá aqui. E, gente, é uma história, enfim, eu até vou tentar não me aprofundar muito, porque no final até eu já vou dar uma dica para vocês de um documentário que tem aqui no YouTube para vocês assistirem, com a história completinha dessa mulher incrível. E, gente, que capa maravilhosa, fotografias lindas, né? Tanto na capa e contracapa. E a história é a seguinte, realmente é uma história até longa, assim, porque Alberta Hunter, ela nasceu em Memphis. Eu vou lendo algumas coisas que tem aqui, tá? Então não reparem, vou tentar trazer algumas datas e detalhes, vou tentar não errar, assim, mas eu nem de óculos o Lúcio enxerga muito bem às vezes, mas enfim. É o seguinte, ela nasceu em Memphis, Tennessee, em 1895, uma super cantora de blues, né, do Tennessee, que claro, também em seguida ela também já começa a conversar com jazz, e ela começa, digamos, a carreira musical, a trajetória musical dela por volta de 1910, 1915, ainda em Memphis, Tennessee. Em seguida ela já migra para Chicago, né, onde estava explodindo, no melhor sentido da palavra, o blues urbano, né, o blues rural indo para a cidade, até já começando levemente a eletrificar. Então, em seguida, já por volta de 1914, 1915, ela já sai de Memphis e vai
para Chicago. Chegando lá, ela já começa uma carreira musical incrível, tocando em cabarés, salões, clubes de jazz, clubes de blues, né, inferninhos da cidade, prostíbulos, enfim, uma série de locais muito loucos. Então, no comecinho lá dos anos 14, 15 e tal, então ela migra para lá. Em seguida acontece já a vida dela é cheia de reviravoltas, como vocês vão poder perceber. Em seguida, quem aparece também em Chicago, vindo de New Orleans, é claro, é o King Oliver, né, um dos pioneiros, né, na história do jazz, né, então ele também vai para Chicago por volta desse período, e com a sua big band, e ela acaba sendo contratada para cantar na banda dele, e enfim, ele logo em seguida já traz um garoto que também estava na época já também em atividade, conhecido como Louis Armstrong. Então ela já começa assim também crescendo muito rápido na cena musical de Chicago, tocando com King Oliver. Logo na sequência, ela também participa de outras orquestras importantíssimas, como a do Fletcher Henderson também. Então ela começa esse circuito de bares, vai tocando, inclusive até chega a tocar em alguns clubes, digamos assim, mais chiques, né, da cidade, né, ainda com aquele horror né, da segregação racial e tal, mas enfim, é uma ponte que ela faz, porque logo em seguida ela parte, inclusive, já em 1916, 1917, para uma primeira de muitas turnês na Europa, principalmente em Londres, onde ela faz um tremendo sucesso. É tratada, obviamente, como uma grande rainha, bem diferente do tratamento que ela tinha, então, lá nos Estados Unidos. Então, por volta desse período, já ali em 1917, 1918, ela começa uma série de viagens, né? Ela fica entre em cada costa do Atlântico, atravessando o Atlântico para a Europa, voltando para os Estados Unidos e tal, mas fica muito mais tempo por lá. Ao longo dos anos 20, o legal é isso, porque ela também não é só uma excelente cantora de blues, ela também uma super compositora de vários hits, digamos assim, da primeira fase ali, digamos, do blues, né, blues mais urbano ali de Chicago. Inclusive, tem uma das músicas que ela foi a compositora, que se tornou o maior hit dos anos 20 na história do blues, né, que é a música que ela compôs, a Downhearted Blues, gravada por ninguém menos que a Bessie Smith. Foi inclusive a música que deu uma alavancada na carreira da Bessie Smith, vendeu milhões, mas milhões de cópias. Então, com esse grande hit dela aí, o Downhearted Blues, ela segue gravando outros trabalhos mais independentes também, né, aquela coisa por diversos labels, o que no futuro até vai aparecer em algumas coletâneas, né, recuperando essa época. No resto, na sequência, ela fica ainda, de novo, muito mais tempo, inclusive na Europa, nos anos 20, 30 e 40. Claro, com a Segunda Guerra Mundial, ela acaba retornando para os Estados Unidos, né, e fica com uma saudade, inclusive, de tocar na Europa. Ela acaba entrando digamos assim, naquelas bandas, né, que excursionavam durante a Segunda Guerra e até no pós-guerra também, né, indo fazer alguns shows nas tropas norte-americanas que estavam lá na frente de batalha, né, na Europa, e depois, enfim, seguindo por lá. Ela acaba arranjando um emprego também numa dessas orquestras militares, digamos assim, volta a excursionar, então, depois, né, no pós-guerra, ela fica daí bastante tempo na Europa, e aí que acontece uma coisa incrível na vida, na trajetória dela, que acaba mudando tudo. Em 1957, ela perde a mãe dela, né? A mãe dela faleceu, ela volta para os Estados Unidos, e aí aquilo surgiu, né, em algumas entrevistas ela fala que foi um período muito difícil, e ela resolve largar a música, literalmente abandona os palcos, e olha, ela estava realmente com um grande sucesso já mundial, tendo inclusive excursionado até para o Japão, para a Ásia, enfim, fez uma grande turnê mundial ainda nos anos 50. Em 1957, ela interrompe a carreira musical dela no auge, assim, porque ela ficou realmente super abalada, né, com a perda da mãe, então, lá em 1957, e aí o que acontece é muito louco, assim, uma história realmente incrível de vida.
ela larga então a vida e a carreira musical e resolve fazer um curso de enfermagem, resolveu se tornar uma enfermeira, e daí já tem alguns detalhes muito loucos, assim, até para ela poder entrar no curso de enfermagem, ela acaba até mentindo, digamos assim, realmente colocando uma outra idade, né, como se ela fosse então mais nova, né, para ela vai então em 57 ela faz um curso de formação e ela reduz a sua idade para poder, enfim, participar do curso e tal, e nos próximos 20 anos ela se tornou uma enfermeira trabalhando num hospital em Nova York. Durante esse período, inclusive, de 20 anos, ela chegou, inclusive, até a gravar, no início dos anos 60 já, chegou a participar da gravação de um disco e tal, mas não chega nunca mais a se apresentar, então ela fica nesse trabalho de enfermeira durante 20 anos, abandonou literalmente a música no auge, e aí aconteceu o seguinte, quando ela completou 70 anos, né, depois desses 20 anos de enfermagem, ela foi aposentada, né, pela instituição hospitalar onde ela trabalhava, então ela foi aposentada porque ela já estaria com 70 anos, só que como ela tinha dado uma curva na história da sua idade, na verdade, ela até brinca assim que foi aposentada com 70, mas ela já tinha 82 anos, então depois de 20 anos de enfermagem, já aos 82 anos, ela se aposentou, e aí o que aconteceu dela, já ficou parada, assim, sem muita, né, perspectiva, e aí, gente, ela volta à sua carreira musical aos 82 anos, começa a tocar nos clubes de jazz do Greenwich Village, em Nova York, e começa de novo a chamar atenção, porque uma voz incrível, muito potente ainda, muito poderosa, uma interpretação surreal, ela começa a chamar a atenção de todo mundo, inclusive do John Hammond, né, que assiste um dos shows dela num clube, então, no Greenwich Village, em Nova York, né, região supercultural ali de Nova York, passa a se apresentar, e então ela é redescoberta, né, pelo John Hammond, que sempre foi um garimpeiro, né, de grandes estrelas, assim, obscuras, né, da música norte-americana. Ele encontra ela e diz, gente, eu tenho que gravar essa mulher de novo, porque ela é sensacional, assina contrato com a Columbia, e é onde começam, então, a reaparecer esses trabalhos aqui, tá? Então, já nessa retomada da carreira musical dela, já com 82 anos, tá? Então ela já grava em 82 este álbum aqui, o The Glory of Alberta Hunter. Em 83 ela grava esse aqui, parece que tem ainda mais um álbum que ela grava nesse período, que eu infelizmente não tenho ainda aqui na discoteca, mas aqui já tá de bom tamanho, inclusive, né? Eu super recomendo esses dois álbuns. E ela segue, então, a sua carreira, então, a partir de 1977, ela volta para a música 20 anos depois de um trabalho como enfermeira. Em 1977 ela volta a se apresentar, começa a gravar, os primeiros álbuns são registrados no começo dos anos 80. Infelizmente não durou muito tempo, ela faleceu aos 89 anos, ainda cantando e cantando muito. Ela faleceu aos 89 anos, em 1984, deixando assim, um legado musical incrível dessa retomada dela, e a partir daí que começam a ser redescobertas gravações delas mais antigas e tal, assim, mas aqui ela tem esse retorno, assim, triunfal, assim, que acho que sai um primeiro em 78, já sai um disco, e na sequência vem esses dois trabalhos, então, aqui de 82 e 83, e, gente, é uma história incrível, como eu disse, assim, tentei fazer, até me alonguei um pouco, porque a história dela é incrível, mas eu vou deixar uma dica para vocês: assistam enquanto ainda está disponível na íntegra aqui no YouTube. Eu encontrei esses dias aqui, assisti um documentário emocionante que mostra ela exatamente nesse período desses dois álbuns aqui, se apresentando, inclusive com entrevistas, onde ela tá, inclusive, até com essa roupa aqui que eu percebi agora. Então é super recente, né, super próximo esse documentário aqui, que eu vou deixar, inclusive vou deixar o nome aqui para vocês procurarem, porque eu não vou deixar, não sei se eu posso deixar o vídeo na descrição aqui em relação a copyright e tal, mas ele está disponível na íntegra. Deixa eu ler aqui, eu anotei aqui no papel, para aí. Assistam então o documentário Alberta Hunter,
My Castle's Rockin', de 1988. Eu vou deixar aqui o nome aqui para vocês poderem fazer a busca aqui no YouTube. Por favor, assistam, que eu tenho certeza que vocês vão adorar essa história e vão poder assistir e ouvir a performance dela nos shows dessa época aqui, desses dois álbuns. É surreal, é lindo demais, é emocionante, uma história incrível que obviamente vai ter muito mais detalhes do que eu trouxe aqui para vocês, mas fica aqui então esses dois primeiros belíssimos e históricos achados nesse Altos Plays de Garimpo com Alberta Hunter. Agora um achado que eu fiquei muito feliz de encontrar e trago aqui para vocês, então, este álbum aqui, o The Two Tone Story, lançado em 1989. Essa aqui é a edição brasileira que sai em 1990. Deixa eu mostrando aqui a capa. Contracapa também, uma coletânea dupla, um álbum duplo. Deixa eu abrir aqui ele na íntegra para vocês, porque é super bonita a arte também. Dá para enxergar aqui. Tá aqui então essa coletânea do label inglês, né, criado em 1978 em Coventry, na Inglaterra, na cidadezinha perto de Birmingham, na região centro-oeste, digamos assim, da Inglaterra. Tá aqui, deixa eu mostrando também a parte interna, né, dedicado ao ska, né, esse gênero e ritmo jamaicano, né, que tinha muita gente que gostava e muitas bandas começaram a trabalhar. Então aqui esse label que ficou especialista, né, foi o que lançou não só ali da região, ali do entorno de Coventry, ali pegou várias bandas de Birmingham e também da cidade de Coventry, e apenas com uma exceção de uma banda que também é super famosa, já vou ler aqui para vocês, mas também a exceção era a banda Madness, né, que era de Londres, na Inglaterra, né, North London, em Camden Town, né, a região deles aqui. E aqui, então, o que a gente vai encontrar nessa coletânea dupla e por que eu fiquei super feliz, é algo que eu já comentei aqui num episódio especial sobre coletâneas, porque só com essa coletânea aqui eu já tenho um apanhado sensacional de toda essa cena, né, que era do entorno do ska, que foi protagonizado, então, por este label, né, a Two Tone Records, que protagonizou, então, o lançamento de vários artistas que a gente vê aqui também, na capa também, como, por exemplo, eu vou lendo alguns aqui para vocês, né, a gente tem, obviamente, aqui a gente encontra daí os principais singles, né, os principais hits dessas bandas e até algumas coisas um pouco mais lado B, mas a gente vai encontrar aqui, por exemplo, o destaque da faixa Prince, né, com The Prince, com Madness, o hit absoluto, Rudy, A Message to You, dos Specials, Ghost Town também ainda, ou então On My Radio, dos Selectors. Então aqui a gente tem esse apanhado de várias dessas bandas desse label. Deixa eu mostrar para vocês, então é um álbum duplo, né, como eu falei para vocês, essa coletânea, que é tudo que tu precisa, na real, assim, se tu quer ter ska, claro, se tu quiser ter os álbuns também, eu, inclusive tenho aqui, mas deixa eu mostrar aqui o label, né, que sai então aqui no Brasil, em 1990, pela Chrysalis, né, então tá aqui, né, o lado A e o lado B, eles se repetem, né, nos dois discos. Infelizmente, né, na prensagem brasileira, diferente da que saiu lá fora em 1989, não veio com o label original, que é lindo demais, né, o label da Two Tone, né, que dá pra ver aqui. Não, espera aí, deixa eu pegar. Eu tenho aqui o disco, um disco dos Specials, que, só para mostrar para vocês o label dessa gravadora, né, desse selo, que é super interessante, né, eu tenho aqui, vou pegar aqui desse álbum que eu tenho deles aqui, né, o The Specials, More Specials, de 1980, só para trazer mais detalhadamente o label aqui para vocês, né. Esse aqui é o label clássico, né, que saía então em todos os lançamentos da Two Tone, né, Two Tone Records, né. Então esse label aqui que foi o que alavancou toda a cena do ska no finalzinho dos anos 70, né, começo dos anos 80. Então tá aqui, né, esse label aqui importantíssimo, que trouxe então toda essa geração de bandas aqui que aparece por aqui, né, os Selectors, Special, Madness,
toda essa turma, assim, que teve muita entrada, né, comercial e também de difusão nas rádios, assim, criou uma cena fortíssima do ska na Inglaterra, né, obviamente devido aos imigrantes jamaicanos também. Então tá aqui uma super edição, se tu quer ter um ótimo apanhado dessa cena musical, corre atrás dessa coletânea, mas saiu aqui no Brasil, acho que não é muito difícil de encontrar, assim, nos garimpos da vida, assim, eu felizmente encontrei, eu já tinha, como eu mostrei para vocês, um álbum dos Specials, mas aqui, digamos que completa perfeitamente, são várias músicas, álbum duplo, então, trazendo aqui os grandes hits e alguns lados Bs desse label maravilhoso inglês, então, aqui, The Two-Tone Story. E mais uma vez, nesse episódio, a gente retorna para a cidade de Chicago, trazendo a banda. Chicago, com o álbum Seven, né, o número 7, lançado em 1974, ou seja, completa 50 anos também, mais um da turminha 74 aqui, completando então 50 anos agora em 2024. Este álbum, então, o número 7, do Chicago, que por sinal é por agora, que ele foi lançado no dia 11 de março de 1974, né, mundialmente. Tá aqui a capa, acho que dá para ver, ela tem é linda essa capa, essa arte toda com relevo, assim, né, tanto na capa quanto na contracapa aqui desse bandão lá de Chicago, então, né. Deixa eu mostrar também, falando em bandão, deixa eu abrir aqui para ir mostrando para vocês, né. Nesse álbum aqui, né, eles continuam uma conversa até muito mais forte, assim, com o lado instrumental da banda, com uma pegada, né, que eles já vinham fazendo, assim, mas que vai incorporando ainda mais aqui, principalmente nesse disco aqui, eles fincam o pé até com mais força no jazz, digamos assim, né, eles foram especialistas, assim, nesse crossover, principalmente no começo da carreira, né, de faixas instrumentais, que algumas já conversando também com a música pop, né, que vai se tornar isso ainda muito mais forte, né, na outra década e tal, mas no começo dos anos 70 e na primeira metade eles ainda têm uma conversa mais próxima com o jazz, né, também, assim, com o rock, com o jazz, né, até com a música pop, com groove também, e até com jazz fusion, né, deixa eu mostrando aqui também a parte interna, aqui, gigante a turminha, então, aqui, né, um baita disco, um álbum duplo também, deixa eu ir mostrando aqui, mostrar o label de apenas um deles, né, eles também se repetem, né, nesse álbum duplo, tá aqui, o label original, essa aqui, prensagem original, a primeira prensagem norte-americana, então, tá aqui, exatamente 50 aninhos de idade, tá aqui nas minhas mãos, então, de 1974, do Chicago, banda super famosa, assim, que a partir daqui, inclusive, eles estouram no mundo inteiro, nos Estados Unidos, uma banda que fica ainda mais popular, assim, conversando com o pop, principalmente nos anos 80 e tal. Deixa eu mostrar também as partes internas aqui, que vem uma ilustração super bonita aqui. Esse é um trabalho até que tem ainda alguns elementos bem diferentes, assim, eles têm bastante uso, que eu sou apaixonado por sinal, assim, fazendo junto nesse caldeirão musical, digamos assim. Nesse álbum também eles têm muito som de sintetizadores, principalmente o ARP e também o Mellotron aparece em várias faixas, junto com sessões de metais, guitarras incríveis. Aqui o outro disco, eu tirei aqui também do envelope, mas aqui então, prensagem original norte-americana desse disco, muito bom, recomendo para vocês esse disco aqui, realmente é impressionante, principalmente o disco 1, o lado A do disco 1 é todo instrumental, eles vão variando bastante ao longo do álbum, assim, tem outras músicas, né, com canções e tal, mas tem muita coisa instrumental, principalmente no lado A, onde eu destaco até uma faixa que é uma suite de uns 10 minutos, mais ou menos, assim, que é o Devil's Suite, então, que está no lado A desse disco aqui, que é maravilhoso, e tem um outro detalhe super curioso, inclusive, assim, né, que, claro, quem é fã do Chicago, obviamente, já conhece essa história e tal, mas eu também não sou nenhum grande especialista em Chicago, assim, né, eu tenho me aprofundado nos últimos tempos e tenho adorado a banda. Um detalhe super curioso e legal desse disco é que é exatamente nesse álbum aqui que tem a chegada do brasileiro, o Laudir de Oliveira, né? O Laudir de Oliveira, um super percussionista que já tinha até participado
no álbum anterior, no álbum Chicago número 6, mas é neste álbum aqui que ele se torna um integrante, um membro oficial da banda, né, e ele fica então no Chicago a partir desse álbum até o começo dos anos 80, né, então o brasileiro Laudir de Oliveira, que veio na época ali, ele já estava na segunda metade dos anos 60, ele já estava residindo nos Estados Unidos, e ele participava do grupo do Sérgio Mendes, e também era um grande músico, um session musician, né, um grande músico de estúdio, que gravou com um monte de gente antes de firmar a sua chegada no Chicago. Então, a partir daqui também esse álbum marca a entrada oficial do brasileiro Laudir de Oliveira nessa super banda Chicago. E só como uma curiosidade assim, sobre o Laudir, que também tem uma história incrível assim, na trajetória dele. Então, o Laudir ele era já percussionista do Sérgio Mendes e também músico de estúdio. Aqui no Chicago ele vai entrar não só para percussão, como às vezes até com duas baterias na banda e tal. E uma história curiosa, assim, né, para quem não sabe ainda e tal, que eu não sabia dessa história, fui ler aqui para trazer algumas informações para vocês. O Laudir, ele já como músico de estúdio no final dos anos 60, vejam bem, ele participa de um disco importantíssimo, que é o primeiro álbum do Joe Cocker, lá de 1968, acho que é 68, né? Ele, inclusive, participa da música de abertura do primeiro disco solo do Joe Cocker, que é a interpretação que eles fazem do hit, né? Da música It's Alright, que se tornou um grande hit. Então já estava lá o nosso brasileiro Laudir, assim, também participou então do primeiro álbum solo do Joe Cocker, mas aqui estamos falando de Chicago, então fica a dica para vocês, esse álbum então completando 50 anos agora no dia 11 de março de 2024, primeira prensagem norte-americana aqui, então, original, super bacana, recomendo a audição desse disco, de outros trabalhos desse período aqui, que tenho certeza que vocês vão gostar, então, e também tem essa curiosidade, né, desse músico brasileiro, então, que tocava com o Sérgio Mendes, gravou a partir de então ele entra no Chicago, fica até o final dos anos 80, e também tocou com o Joe Cocker, no primeiro disco do Joe Cocker, e vamos fazer o seguinte, falando de Joe Cocker, no próximo álbum, teremos Joe Cocker, mas fica aqui então, Chicago. Vamos com ele então, outro baita achado nesse começo de ano, nos garimpos da vida. Trago este álbum aqui do Joe Cocker, o Stingray, lançado em 1976. Aqui então a capa, também mostrando contracapa, olha ali com a camiseta, com a shirt, com o George Harrison ali, aqui toda a turma, que eu já vou trazer mais detalhes aqui para vocês. Então esse álbum aqui do Joe Cocker de 1976, deixa eu pegando já, mostrando o label para vocês, que sai pela A&M Records, que sai aqui, edição brasileira, que sai na mesma época, então aqui, sai no Brasil também em 1976, esse discão dele, gravado na Jamaica, no Dynamic Sound Studios, famoso estúdio lá da Jamaica, e como sempre eu digo, né, gente, pelo menos um conselho que eu dou sempre para todo mundo que gosta, enfim, desse, né, de rock, classic rock, né, e outras cositas más, assim, pelo menos na minha opinião, assim, não tem erro os álbuns do Joe Cocker, principalmente nos anos 70, é sempre coisa boa, obviamente um dos maiores intérpretes na história da música, na história do rock, sempre muito bem acompanhado, né, de músicos no estúdio, como a gente vai encontrar neste álbum também. Deixa eu ir abrindo aqui para vocês, mostrando a parte interna aqui, que já traz aí alguns desses músicos, né, então esse álbum gravado lá na Jamaica, em 1975, 76, com um baita time de músicos, realmente, gente, aqui, alguns já aparecem aqui, deixa eu pegar aqui nessa parte interna, que tem o nome dos músicos, porque é uma lista enorme e várias participações especiais ao longo do disco, é um baita disco mesmo do Joe Cocker, como por exemplo, vou ler em algumas faixas a turminha que tem, enquanto vocês vão olhando aqui também, ó. Então, ele tem em todo o álbum, assim, já começa pelo baterista, o genial e magnífico Steve Gadd, que está na bateria. Então o Steve Gadd já é do time dele, tá aqui ele aqui, o Steve Gadd com as suas pantalonas brancas aqui. Tem então o Steve Gadd em praticamente todas as faixas, o Steve Gadd na bateria,
Tem ainda uma música com Albert Lee na guitarra, a música You Come Along. Tem outra ainda que é genial, assim, que tem até, de uma maneira, uma história por trás também, que tem ainda uma faixa que é, deixa eu ver aqui, peraí, aqui dentro é mais fácil, que é na faixa com a participação do Eric Clapton e também da Bonnie Bramlett, ou seja, né, a turma do Delaney Bonnie, né, porque o Clapton também no final dos anos 60, começo dos anos 70, participava desse grande combo musical, né, que era o Delaney Bonnie. A Bonnie participa cantando, então, da faixa maravilhosa chamada Warrior, que conta ainda com a participação, então tem a guitarra solo do Eric Clapton, né, então aí também já um baita destaque. Tem ainda, gente, isso aqui é muito legal, assim, tem uma versão reggae, né, que eles fizeram para uma música, né, eles estavam gravando na Jamaica, né, toda aquela loucurada toda, e tem uma música do Bob Dylan, super famosa, inclusive, né, gente, a The Man in Me, do Bob Dylan, com arranjo do Peter Tosh. Então o Peter Tosh estava lá, né, trazendo toda a sua fumaça e originalidade em termos de arranjo também, durante as sessions de gravação. Ele que faz o arranjo para essa versão dessa música do Bob Dylan, The Man and Me, que conta ainda apenas com a cozinha. Na bateria e no baixo, a cozinha do Bob Marley, né? A gente tem na bateria o Carlton Barrett e também no baixo o Aston Family Man Barrett, né? Que inclusive, infelizmente, morreu há pouco tempo, né? Se não me engano, foi agora no começo de fevereiro de 2024, né? Que ele faleceu. Mas então tem ainda a cozinha do Bob Marley nessa faixa aqui, nessa versão reggae, para essa música do Bob Dylan, né, The Man in Me, e tem ainda outros músicos, né, ele tá até aqui no cantinho na foto aqui, que também é um músico, um guitarrista que eu adoro, assim, muito da turma do jazz, assim, mas um super músico de estúdio que tá aparecendo bem no cantinho aqui, que é o Eric Gale, e também do lado dele, se eu não me engano, do lado dele aqui tá outro super músico de estúdio, o pianista Richard T. Então tem aqui ainda o Eric Gale e o Richard T. que vão aparecer em seguida aqui novamente, aquelas loucuras de coincidências de garimpo, né, que vai conectando uma coisa na outra. Então tem músicos que estão neste álbum aqui que vão aparecer logo em seguida em outro álbum que eu vou trazer aqui para vocês, mas fica então a dica para vocês, como sempre vou repetir, Joe Cocker nos anos 70, eu acredito que não tenha um disco ruim, são só discões, assim, esse aqui não é diferente, um baita disco do Joe Cocker, fica a recomendação, assim, o Stingray de 1976, com ele, Joe Cocker. Agora mais um baita play achado nesses primeiros meses do ano, nesses primeiros garimpos de 2024, um que eu fiquei super feliz de encontrar, e ainda em estado, o disco muito bem preservado, da maravilhosa Carly Simon, com o álbum Boys in the Trees, de 1978, o 7º álbum solo de estúdio dela, de uma das minhas cantoras e compositoras prediletas. Deixa eu abrir, porque ainda essa capa aqui é linda demais, ó. Aqui, deixa eu dar para ver com mais detalhes. Tá aqui, então, mais um discão da Carly Simon. Aqui a parte interna também. Disco lindo demais, gente, dentro dessa onda dessas cantoras pop barra rock, né, digamos assim, né, de compositoras e cantoras dos anos 70, Carly Simon é uma das minhas prediletas, eu adoro os discos dela, principalmente dos anos 70, né, nos anos 80 dá uma, assim como quase todo mundo, dá uma certa desandada, assim, mas ainda tem belíssimos álbuns, mas até esse disco aqui, até 1978, pode ir sem erro, porque são excelentes álbuns. Deixa eu pegar o álbum aqui, o label, para trazer para vocês. Isso aqui é uma prensagem brasileira que sai na mesma época que lá fora, aqui no Brasil. Então tá aqui, que sai pela Elektra, em 1978, edição, então, prensagem brasileira, original de época, uma qualidade de som muito boa, por sinal, nessa edição, assim. E não é um disco difícil de achar e também não é um disco caro que a gente ainda encontra aqui. Também vem essa parte interna com a letra, com as letras, né, que é fundamental no trabalho dela. Ela é sempre uma excelente letrista também, assim, que entrega muito nas suas letras, assim. Eu sou apaixonado pelas letras da Carly Simon, assim como
também das músicas como um todo, das canções, tá aqui. E também, né, gente, assim como é também uma característica da Carly Simon ao longo, principalmente dos anos 70, assim, de também excelentes músicos trabalhando com ela no estúdio, e não fica atrás também nesse álbum aqui, eu recomendo fortemente, assim, é um álbum realmente, eu adoro esse disco, assim, é um disco que inclusive agora que eu consegui ele em vinil, assim, eu não paro de escutar, assim, adoro, assim, é um disco para qualquer momento do dia ou da noite para você escutar, fica também já essa recomendação. E como eu vinha dizendo também, outro lance super legal assim, da carreira da Carly Simon, principalmente dos anos 70, é também não só a escolha de repertório próprio, né, autoral que ela traz, assim, mas também os músicos que trabalham com ela, e aqui que faz a conexão exatamente com o Joe Cocker, né, com o álbum que a gente viu antes do Joe Cocker, que assim como ela também era um cara sempre muito bem cercado de músicos, né, no estúdio. Aqui nesse álbum, para vocês terem ideia dessa conexão, repete, por exemplo, na bateria, em todo o disco aqui, o baterista é novamente o genial Steve Gadd, né? O Steve Gadd, um dos maiores bateristas na história da música, ainda em atividade, toca com Clapton também. Eu vi ele pelo menos umas 2 vezes já ao vivo, tocando com Eric Clapton. Cheguei a conhecer ele rapidamente no lobby de um hotel aqui em Porto Alegre. Eu estava esperando, né, para fazer uma entrevista com Eric Clapton, né, assim, junto com outros órgãos de imprensa e tal, e o Eric Clapton acabou não descendo, né, pro hall, assim, pra entrada do hotel, assim, ficou todo mundo ali e tal, e daqui a pouco eu olho lá no cantinho, assim, passa o Steve Gadd, assim, gente, o Steve Gadd ali, ninguém notou que tava ali um dos maiores gênios e tal, não deu outra, claro, não, era para um telejornal, assim, então, infelizmente, não deu para entrevistar ele, né, abrir câmera e falar com ele e tal, tava ali muito mais em função do Clapton, mas eu dei uma chegadinha, colei nele, assim, cumprimentei o Steve Gadd, assim, agradeci muito ele pela música que ele nos entrega, então, até hoje nos entregou e continua entregando, mas então, tem aqui nesse disco, assim como no do Joe Cocker, o Steve Gadd na bateria, repete também o guitarrista, o Eric Gale, também aparece nesse disco, em várias faixas, tem a guitarra do Eric Gale, e também a participação, também, assim como no Joe Cocker, também tinha do pianista e tecladista, o Richard Tee, então também participa aqui nesse disco. Também, ainda aqui nesse período, ela ainda era casada com o James Taylor, que também participa do disco, até fazendo alguns duetos vocais com ela, e também tocando e gravando violões incríveis. A sonoridade desse disco é sensacional, se tu gosta desse pop, desse soft rock, digamos assim, eu costumo chamar também do AOR feminino, né, assim como a Carole King, também contemporânea e tal, mas a Carly Simon também entrega excelentes álbuns, então tá aqui também, como eu disse, recheado de excelentes músicos. Fica a dica, se tu não conhece, se tu já conhece, vai escutar novamente, o que você está fazendo aí, termina esse episódio e vai prestar atenção novamente na maravilhosa e magnífica Carly Simon. E para fechar esse episódio do Altos Plays de Garimpo, lembrando, né, que essa série vocês podem encontrar todinha aqui, estamos no 8º episódio dessa série, onde eu trago então os achados mais recentes, as aquisições mais recentes. Você encontra tudo, esse episódio também estará dentro da playlist do Altos Plays de Garimpo. E para finalizar, trago ele, o genial Miles Davis, com o álbum Amandla, ou Amandla, não sei qual é a pronúncia, mas é lançado em 1989. Tá aqui essa capa inclusive com arte do próprio Miles Davis, né? Ele que fez também essa arte de capa aqui também, então esse álbum de 1989, aqui a capa, deixa eu também trazendo a contracapa. Esse aqui, se eu não me engano, é o penúltimo álbum do Miles de estúdio, né? O penúltimo álbum oficial do Miles Davis de estúdio. Não tenho certeza, mas eu acredito que sim, né? Que na sequência, infelizmente, ele faleceu, né? Em setembro de 1991. Esse aqui é de 89, se eu não me engano, acho que sim, é o penúltimo, porque ele ainda tem uma trilha sonora que ele faz, e também o doo-wop, que eu acho que sai depois, né? Sai como álbum póstumo, mas enfim. Anyway, baita disco do Miles Davis. É claro, esse aqui já é assim, né? Quem conhece Miles Davis sabe que ele tem
diversos momentos na carreira, diferentes fases, né, conversando com diferentes gêneros. Para mim, muita gente mais, digamos assim, mais erudita, assim, dentro da discografia do Miles Davis, pode não gostar muito, assim, dessa fase, né, que ficou conhecida, essa fase elétrica e pop do Miles Davis nos anos 80. Eu particularmente adoro, inclusive é uma fase do Miles Davis que eu tenho me reconectado bastante nos últimos tempos, assim, eu adoro a discografia dele desse período, trazendo temas da música pop, né, da época também, com uma sonoridade muito moderna, assim, eu realmente, eu adoro, assim, mas entendo quem de repente vai mais na linha do jazz mais erudito pode não gostar dessa fase, assim, mas enfim, vale estudar de novo. E aqui deixa eu trazer a parte interna aqui, que também vem com mais informações aqui. Aqui nesse álbum ele segue, né, numa parceria ainda mais forte com o baixista, né, o Marcus Miller, né, que também funcionava como, né, junto com o Miles Davis, como uma espécie de diretor e produtor musical, assim, da banda. Então o Marcus Miller também tem um protagonismo muito forte, até nas composições e arranjos desse disco. Deixa eu trazer o label aqui para vocês. Então, Marcus Miller protagonizando boa parte, então, das composições e dos arranjos junto com Miles Davis, nesse, então, que é o penúltimo álbum. Sai no Brasil na mesma época aqui, pela Warner Bros., né, pela WEA Discos Limitadas aqui no Brasil. Então tá aqui com o label original também, então, desse álbum de 1989, o Amandla. Super bom, recomendo, então, para quem não, de repente, ainda foge, né? Tem muita gente que foge dessa fase do Miles Davis, assim, eu entendo, assim, quem se acostumou muito com aquele jazz mais tradicional, ou então ficou com a parte do jazz fusion, que o Miles Davis era isso, né, gente? A cada década ele virava chave e cantava pedra para o resto dos músicos e tal. Muita gente acabou, obviamente, também seguindo essa mesma, né, até dentro do jazz, assim, dos anos 80. Lá no comecinho dos anos 80 ele já vinha com essa fusão do jazz elétrico junto com sintetizadores, com a música pop, né, dos anos 80, assim. Eu adoro, e também tem isso, né, tem esse protagonismo, assim, não só nesse álbum, como em outros álbuns do período, do próprio genial e grande baixista, o Marcus Miller. Então tá aqui, baita dica, mais um super achado neste garimpo, né? Então eu trouxe aqui para vocês hoje as primeiras aquisições do ano de 2024, né? Algumas foram feitas em coleções particulares, né? De uma grande amiga minha, enfim, que estava liberando alguns plays, eu fui lá e catei alguns. Outros foram até em algumas feiras, e teve um ou dois que foi em lojas, né, de discos usados, super achados. Então fica aqui mais um episódio do Altos Plays de Garimpo. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí nos comentários quais foram as primeiras aquisições de vocês nesse ano de 2024. Eu vou adorar saber. E a gente se encontra a qualquer momento em um outro episódio aqui no canal, aqui em Altos Plays. Até mais!